Nessa videoaula a gente vai falar sobre algumas partidas que suavizam a corrente inicial do motor, a chamada corrente de partida. E uma dessas partidas é a estrela triângulo, entre várias que existem aí que eu vou comentar um pouco depois. Agora, por que a gente tem que, às vezes, utilizar esse tipo de partida que suaviza a corrente? Pelo seguinte motivo: sempre que for possível, a gente vai fazer a partida direta de um motor trifásico, tá? Só que a partir de uma determinada potência de motor, especificamente 5 cavalos, né, de potência, ou se a carga é muito elevada, né, ela exige uma corrente de partida representada por essa linha verde aqui, ó, né, muito elevada inicialmente. Ó, a corrente nominal está aqui, ó, o motor parte, ela exige uma corrente para começar, né, a dar aquela força inicial para o motor girar, que vai lá para cima, muito além da corrente nominal. E obviamente que depois, do decorrer do tempo, ela vai estabilizando até se manter na corrente nominal. Geralmente essa corrente de partida ela leva um tempo de 5 a 10 segundos para estabilizar. E ela é totalmente prejudicial, tanto para a vida útil do motor, quanto para a rede elétrica também, né? Portanto, a gente deve fazer alguns métodos que amenizem essa situação. E uma delas está representada aqui por essa linha preta, né? Representada pela linha, graficamente aqui na linha preta, que é a partir da estrela triângulo. Então, estrela, como a gente já ouviu, ela é utilizada, é um conjunto de bobina utilizada para o motor, né? Quando utilizada a tensão de 380 volts. Então a gente viu que nesse fechamento de bobina, né, gera você vai jampear, por isso que ele se chama estrela, né? Ele tem as 3 pontas aqui, e entre a fase ele teria a tensão de 380 volts, entre fase 380 volts e entre fase 380 volts. E entre fase e esse neutro que é gerado aqui no centro, né, vai ser 220 volts e a bobina vai estar sendo alimentada na sua tensão nominal, apesar de estar nos 380 volts na tensão de rede, né? Mas se você então jogar numa rede de 220 volts, entre as fases vai ter 220 volts. Acontece que entre fase e neutro, na rede de 220 volts, vai dar 127 volts. Portanto, eu vou estar diminuindo essa tensão aqui em cima de cada bobina. E é isso que vai fazer com que diminua também a corrente, nesse instante que ela está configurada em estrela, né? E também, né, então a corrente de partida vai estar suavizada. Voltando ao gráfico lá. Então a gente pode observar aqui, ó, que no instante de partida, ó, uma situação bem mais suave, né, de corrente de partida. Obviamente que enquanto o motor estiver no fechamento estrela, ele não vai diminuir só a tensão e a corrente, vai diminuir também o torque do motor, então não vai ter aquela força necessária para manter um giro constante, e também a potência vai diminuir. Portanto, com isso não é ideal manter o funcionamento em estrela o tempo inteiro. Então a gente vai deixar a partida estrela só no instante enquanto a corrente estabiliza, os 5 a 10 segundos lá. Quando ela passa esse tempo, então a gente transforma para triângulo. Aí você pode ver que ele já tem uma nova transição aqui de pico de corrente, um pouco menor, em menos tempo, né? Para quando você converte de estrela para triângulo. Ele desliga o contator, então ele quando ele vai começar a desligar, depois ele liga novamente lá para triângulo, né, na tensão nominal, e daí depois estabiliza ali na corrente nominal, né? Então esse é um recurso. Mas existem outros recursos, como a partida compensada, que é o uso de um transformador para diminuir a tensão também de partida do motor. Aí você faz a partida direta, só que inicialmente acionada por 65% da tensão da rede através de um transformador, baixando essa tensão. Então, depois que passa o tempo, da mesma forma você desliga o transformador e deixa o motor ligado na tensão nominal para manter o circuito.
Esses dois outros gráficos, eu coloquei um pontilhado verde aqui, talvez não dá para enxergar, e a linha azul são outros dois recursos que também hoje em dia é bastante utilizado, que é recursos eletrônicos, e você pode reparar que ele dá uma resposta até melhor do que o estrela triângulo aqui, né? Que é o soft start, tá? Então você coloca o motor no soft start, ele faz uma rampa de subida, depois ele estabiliza numa corrente um pouquinho superior à corrente nominal, eleva um pouquinho quando está chegando lá no final, e daí no momento de partida ele consegue jogar a corrente nominal ali no motor, uma corrente bem mais suave. E o inversor de frequência, que ele é bastante similar ao soft start, né? Só que ele já estabiliza mais aqui, ó, né? A corrente próxima ali, não tem uma variação quando ele está chegando próximo à mudança de estágio ali no inversor, né? E essa é através de parametrização do inversor de frequência. Então são esses aí os principais modos, né, da gente suavizar a corrente de partida do motor trifásico, e a gente vai fazer hoje a corrente de a partida do motor em estrela triângulo. Então, conjunto de bobinas aí para a gente fazer o fechamento em estrela, tem que estar lá a fase R no U1, a fase S no V1 do motor, né, nos terminais V1, U1 e V1, e a fase T no terminal W1. E daí o outro lado de cada bobina, né, você vai jampear para fazer o fechamento aqui em estrela. Então o 2 junto com o V2 junto com o W2. E aí a gente vai ter os 127 volts, já que a rede elétrica é de 220 volts aqui, né? Para fechar o triângulo, você não pode mudar a fase, ó. O R tem que estar no 1, aqui também vai ter que estar no U1. O S está no V1, aqui ele vai ter que estar no V1 também. Até troquei aqui, deixa eu trocar os lados aqui. Então, para fazer o fechamento das bobinas aqui na configuração estrela, você tem que jogar lá a fase R no terminal U1, a fase S no terminal V1 e a fase T no terminal W1. E jampear o outro lado das três bobinas ali, que é o U2, jampeado com V2, jampeado com W2. E aí você tem a tensão de 127 volts em cima de cada bobina, diminuindo a corrente de partida, quando 220 volts na rede aqui entre as fases. Quando você passar desse fechamento para o triângulo, vai ter que continuar tendo lá a fase R indo no U1, está no U1 no estrela, e aqui está no U1 no triângulo. A fase S que está indo no V1 no estrela tem que continuar indo no V1 no triângulo. E a fase T que está vindo no W1 no estrela tem que continuar vindo no W1 no triângulo, para não inverter a rotação do motor, só inverter o fechamento de estrela para triângulo, né? E aí o que você tem que fazer é desarmar isso aqui, ó, como se estivesse desemendando esses três terminais e colocando lá o U2 junto com o V1, o V2 junto com o W1, né, na fase T, e o W2 junto com o U1 na fase R ali, tá? Então tem que existir uma partida, né, um comando que faça sair dessa configuração, desse fechamento estrela, e passe a ir para o fechamento triângulo. Aqui no quadro a gente tem representado então, né, o uso das três fases aqui, o disjuntor motor que vai proteger contra o curto-circuito, o uso de três contatores que vão ser responsáveis por fazer esse fechamento em estrela e depois em triângulo, o relé térmico que vai ser responsável pela proteção contra a sobrecarga, e obviamente o motor aqui com 6 terminais, o 1, o V1 e o W1, o W2, o U2 ali e o V2, né? Então vamos verificar como fica esse fechamento aí usando os três contatores, sendo que primeiro a gente vai ter que fechar em estrela, e a gente viu lá anteriormente que para fechar em estrela tem que jogar a fase R no terminal 1, achar a fase S no V1 e a fase T no W1. Está sendo jogada aí através do contator K1. Então essa é a responsabilidade do contator K1. E os terminais W2, U2 e V2, eles têm que estar jampeados. Então um desses dois contatores aqui vão ter que fazer o jampeamento
desses 3 terminais aqui, ó. Eu escolhi, portanto, ali o contator K3 para fazer o jampeamento. Então, agora a gente tem a configuração estrela. Se eu ligar K1 junto com K3, circuito de comando, eu vou ter que ligar esses 2 contatores para fechar o motor em estrela e fazer a partida. Obviamente que ele não vai poder ficar o tempo todo configurado, fechado em estrela, portanto, eu vou ter que usar um temporizador para contar o tempo. E depois que passar esse tempo, eu tenho que desligar o circuito estrela, que é o K3 que está sendo responsável por fazer isso, e passar para o fechamento triângulo. Quem vai ser o responsável para fechar em triângulo é o contator K2. Lembra lá? Temos que juntar então a fase R no terminal U1 e junto aqui, através do contator K2, ele vai ter que estar com o W2, né? A fase S que está indo no V1, junto com o contator K2, vai ter que ir no U2. E a fase T que está indo no W1, junto com o contator K2, vai ter que ir no V2. Então vamos fazer isso daí nesse diagrama de força aqui. Está aqui feito então o diagrama de força completo, né? Fechamento estrela, ligando K1 junto com K3, e depois o fechamento triângulo ali, ó, ligando K1 junto com K2. Obviamente que outra condição aí que eu tenho que observar no comando é que K2 jamais vai poder estar ligado junto com K3, em hipótese nenhuma, porque senão as 3 fases aqui, ó, se tiver fechado esses 3 contatos, e esses 3 eles vão se juntar aqui em cima. E daí vai dar um curto-circuito então. Por isso, K2 jamais pode estar ligado junto com K3. Então vamos lá para o circuito de comando agora para executar o acionamento desse circuito aí. E aqui está então o circuito de comando